E agora, Back Music com Pedro e Pablo. Fala aí, galera, estamos mais uma vez aqui na Rádio Geek para falar um pouquinho sobre música, para falar um pouquinho sobre o mercado da música. E você que está ouvindo aí na Rádio Geek pode acompanhar a gente tanto pelo aplicativo da Rádio Geek, mas também você pode mandar sua pergunta no WhatsApp 11 97313 6617. O WhatsApp ele vai continuar aqui o dia inteiro. Você pode mandar perguntas pro próximo programa. E também você pode utilizar a Rádio Geek ao vivo, a hashtag no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar aí que você tiver, você pode estar utilizando. Fora isso, nosso podcast vai ficar no ar aí pra você acompanhar. Você que vai estar pegando um trechinho do programa, quer ver o programa que hoje vai estar fervendo. Hoje a gente tem convidado internacional, não é isso aí, Pablão? É isso aí, fala galera, Pablo aqui na área, estamos aí mais uma semana, são 4h28 da tarde, e é isso aí, Back Music na área. Essa aqui é uma semana um pouco triste aí pro meio da música, né, a gente teve ontem, infelizmente, aí a trágica morte do cantor Gabriel Diniz, então fica aí também a nossa singela homenagem ao Gabriel e que, enfim, que a estrela dele vai brilhar no céu agora. Mas, voltando aqui à nossa vida terrena, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Danilo Cruz, um cara que vai aí se apresentar para vocês e que tem muito, sim, a contribuir pra gente hoje no programa, não é não, Pedrão? O programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Design Thinking, né, que é uma abordagem do design para organizar coisas complexas, né? E ultimamente tem sido muito utilizado no meio empresarial, né? E hoje o Danilo, que é um cara especialista nesse assunto, já fez cursos em Stanford, na Berkeley, é um cara que hoje tá lá em Portugal estudando sobre Design Thinking e sobre metodologias organizacionais que você consegue tranquilamente pegar tudo isso e no momento que você está vivendo hoje aplicar para o seu negócio atual, para sua banda, para o seu estúdio, para onde você estiver. O Danilão já tá na linha, Basoto? Danilão tá aí na escuta? Escuta! Opa, salve aí pessoal, tudo bem? Fala, Danilão, tudo massa, meu querido? Opa, obrigado pelo convite aí. Um abraço aí, todo mundo tá nos ouvindo aí. Vamos lá. É isso aí, gente. Você está na Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem. A gente hoje vai falar com um cara que é super apaixonado. Danilão, eu conheço ele, já vai fazer agora uns 4 anos, né, Danilo? É isso aí, acho que é por volta disso mesmo, né? E quando eu conheci o Danilo, ele que me ensinou uma teoria muito bacana, que tudo que você faz é pela comunidade, né? Você primeiro cria a comunidade para depois você ir criar o seu produto, né? O conceito de empatia, né? Que tem muito a ver com o Design Thinking, né? Eu queria que você, nesse começo do programa, Danilo, explicasse um pouquinho para essa galera que não conhece o que é Design Thinking, entender como que é aplicado hoje em dia e o que é essa abordagem do design, né? Não, legal. Bom, o Design Thinking, ele é basicamente uma abordagem, né? Então é uma forma de você estruturar, pensar algo. Então, desde que pode ser um serviço, um produto, uma ação, algo nesse sentido. E o que basicamente ele faz, qual é o diferencial dele de outras abordagens que já existem por aí no mercado, é que ele traz uma visão do designer, da forma de trabalho como o designer trabalha, para os outros mundos, né? Então, como o Pedro mesmo comentou, muito voltado hoje nos negócios, nas empresas, principalmente em produtos e serviços que têm um relacionamento com o cliente final. Então, é trazer um pouco da necessidade, do ponto de vista das pessoas, de quem que é o público, de quem que é o usuário, quais são as dificuldades, os desafios que essas pessoas estão enfrentando e como que esse novo serviço, esse novo produto pode ajudar a resolver ou melhorar a experiência dessas pessoas. Então traz muito essa questão da empatia e o entendimento de quem está do outro lado, de quem está se relacionando com a sua empresa, para você ter uma visão mais clara, né? E então a gente deixa de trabalhar muito aquela questão do que a gente tem aqui dentro de casa e vamos colocar na rua, vamos juntar aqui as peças e colocar na rua,
e parte mais para a questão de vamos ver o que que as pessoas estão precisando, como que a gente pode melhorar esse mundo, e aí vamos ver o que a gente tem aqui, que a gente pode juntar e resolver. E é legal isso, porque quando eu trabalhava em agência, né? Era muitos anos atrás, muito se falava de público-alvo, taxa de amostragem, é, e, e diagnóstico de mercado. E isso ainda existe, né? Mas o Design Thinking, ele tem uma abordagem que ajuda a desconstruir essa metodologia muito lógica, né? A gente tem o Design Thinking como um aliado visual. Então, na PAC Music hoje, o Danilo, ele assumiu o posto recentemente como um cara que ele fica sempre na imersão de persona, né? Até por conta dessa a proximidade, né? E pra quem não sabe, persona é a abordagem do Design Thinking, né? É uma das ferramentas do Design Thinking que ajuda a visualizar quem seria esse consumidor, né? Fala um pouquinho sobre esse processo, Danilão. Não, legal, legal. Então, a persona que a gente desenvolve quando a gente está fazendo um estudo, um trabalho, ela parte justamente desse ponto de criar uma empatia e conseguir se conectar com o nosso público, né? Então, existe ainda toda a questão da pesquisa mercadológica, todos os dados e informações demográficas que estão disponíveis por aí, assim, são relevantes, são utilizadas, mas a gente tenta criar uma conexão com uma pessoa, com um ser humano, né? Então, a gente constrói um personagem, por isso aí o nome de persona, com base nas informações de pesquisa e cria uma identidade, né, para esse personagem. E a partir dessa identidade, a gente tenta se relacionar de uma forma mais humana e mais próxima, né? Então, em vez de a gente ver uma planilha de Excel com alguns números, alguns dados demográficos, faixa etária de 15 a 25 anos, homem, mulher, heterossexual, homossexual. Então a gente constrói um personagem que tem algumas características marcantes, um ou mais personagens, para justamente fazer o entendimento de como essa pessoa, quais são os comportamentos, quais são os hábitos, quais são as dificuldades desse personagem, né? E aí acho que o grande sacada também, e é uma linha muito tênue, é um personagem fictício, é uma persona, mas não é um estereótipo, né? A gente tem que fugir do modelo de estereótipo e de cair no jargão comum, né? Então, é um trabalho de pesquisa, um trabalho de desenvolvimento, de imersão, e muito importante quando a gente consegue juntar visões diferentes, né? Áreas diferentes do conhecimento que podem agregar pontos de vista para a construção dessa persona. Aliás, Danilão, hoje a gente tem aqui uma coisa até curiosa, né? Porque tá virando um programa de designer isso aqui, viu, velho? Porque eu também passei muitos anos, quer dizer, alguns anos da minha vida aí também imerso nesse universo, né? Estudando especialmente design estratégico. E quando eu terminei o meu mestrado, o meu grande objetivo era começar, era e é ainda, né? Começar a aplicar um pouco de todo esse universo, né, que o design, que a inovação estão hoje com tanto protagonismo para esse mercado que a gente tem tanta paixão, que é o mercado da música, né? E eu acho que existe sim muito ao que o mercado da música aprender, né, com não só com o design, mas com várias outras áreas do mundo empresarial. E aí eu queria te perguntar, o que é que você hoje, assim, como até um ex-integrante, né, do mercado da música, como é que você verdade, enxerga? Danilo já foi tecladista aí, ele fez uns shows já pra 20 mil pessoas, né, Danilo? Pois é. Mas eram 20 mil pessoas ou 20 mil formigas? Em outras encarnações. Mas Então, é verdade, eu queria ouvir de você, o que é que você enxerga, assim, que hoje o artista ou o produtor, enfim, quem queira mexer nesse mercado da música, o que é que ele pode aprender com essa abordagem e até o que é que você indica aí para o pessoal em termos de leituras ou de vídeos, enfim, um espaço aí para o pessoal poder se conectar um pouco mais e entender melhor como é que funciona essa abordagem do Design Thinking e suas ramificações, né, que são várias também, né? Legal, legal. Não, eu acho que assim, até nessa abordagem, falando um pouco do mercado musical, até da economia criativa como um todo, eu acho que não só a economia criativa, o mundo musical, mas acho que todas as áreas de conhecimento, todos os profissionais,
aí é um ponto de vista muito pessoal meu, mas eu acredito muito que a gente tem gerado uma espécie de conexão com outras áreas, né? Então a gente vê cada vez mais importante, sim, ter um especialista, ter a pessoa que sabe de determinado assunto, mas essa pessoa não pode mais ficar presa só à sua área de conhecimento, ela tem que conseguir ter uma visão maior do que acontece em outras áreas, né? De como que funciona ali um pouco o direito, como que ter uma noçãozinha básica ali de contabilidade, saber um pouquinho como que funciona um processo de marketing, mesmo que o cara, por exemplo, ele seja um produtor musical ou que ele seja um administrador de empresas, né? Então, eu acho que sim, você tem que ter uma especialização, você tem que saber muito bem um assunto, tentar focar aí numa área que você gosta, mas tem que ter uma visão muito ampla, né? E isso acaba tornando os projetos, os negócios, e até dentro desse cenário pós-internet, vamos dizer assim, que se tornou muito mais complexo na questão das relações, na questão das interações, acabam tornando os projetos de uma certa forma mais ricos e também mais complexos, né? Então, você tem, por exemplo, hoje uma sinergia muito maior de advogados, às vezes com médicos, com designers, com programadores, com engenheiros, sentando numa mesma mesa para discutir um projeto, para desenhar uma proposta, construir um negócio, né? E acho que isso é muito rico. E acho que esse paralelo também, de uma certa forma, começou a acontecer, e acho que é até importante que aconteça dentro desse mercado musical, né? Então, é uma coisa que a gente até fala dentro daí dos trabalhos junto com a Pac Music, né? O músico hoje, o produtor musical, ele tem que ter essa noção, entender um pouco principalmente hoje, que a gente fala muito e está muito em voga do marketing digital, de como se posicionar, de como construir a marca, de como se relacionar com o cliente. E aí traz um pouco esse processo de construção de empatia e do que a gente fala, por exemplo, das personas e de outras ferramentas que são muito utilizadas no design thinking, né? Então, eu acho que esse processo é natural, eu acho que é um processo que vem acontecendo nos últimos anos, eu acho que é interessante e eu acho que a gente, nesse momento, tem que saber aproveitar e saber se posicionar e como tirar proveito disso, né? Como a gente consegue ganhar escala, ganhar velocidade nesse trabalho, nesse sentido, né? E a gente vê muito por aí, né? Pablo, até a gente já conversou aí esses dias aí sobre isso, né? Questão de posicionamento de músicos, né? Por exemplo, da Anitta, né? Do Emicida, até que mesmo o Pablo citou, que são muito relevantes e tem uma questão, tem um lado artístico, tem um lado criativo, mas tem um lado de marca, tem um lado de presença, tem um lado de personagem que foi construído ali para interagir com as pessoas, né? Então tem essa Exatamente, mudança, esse comportamento, né? exatamente. E no fundo eu acho que não só o design thinking como uma abordagem, né? Porque assim, para quem não tem familiaridade, né? O design thinking, na verdade, ele é uma caixinha que foi se popularizando, especialmente nos últimos anos, a partir de alguns livros e de algumas falas aí que ficaram famosas na internet, mas no fundo, se a gente for até se prender ao termo, né, nada mais é do que a forma de pensar do designer, né? E o que é que torna... Como diz minha irmã, é os bichos doidos do post-it lá. E no fundo, o que é que torna, né? Qual que é Para quem não conhece, Danilão, o que faz de fato o designer pensar de uma forma tão particular que a forma dele pensar ou dele construir uma linha de raciocínio se tornou tão emblemática a ponto de trazer esse termo aí à tona com tanta força? Não, legal. Eu gosto assim, existem várias definições sobre o design thinking, né? Uma coisa que surgiu, acho que lá na década de 70, que começou o termo foi publicado pela primeira vez um artigo, e aí durante os últimos anos diferentes autores desenvolveram diferentes trabalhos e tem várias linhas, vamos dizer assim, de pensamento e de conceituação do que é o design thinking, né? Eu gosto muito de um pouco do foco de Stanford, da School de Stanford, que fala que é uma abordagem, então não é uma metodologia, não é uma ferramenta, é uma abordagem. Então ali tem um método, vamos dizer assim, um framework, né, um frame de trabalho, com alguns passos principais, algumas etapas, que no final das contas, dependendo da sua necessidade, você utiliza as ferramentas que você encontra disponíveis e que você tem domínio ou você tem conhecimento. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o caso de personas, já é uma ferramenta que existe há muitos anos, principalmente na área de marketing, na área comercial,
já é uma ferramenta que já foi desenvolvida em outras áreas, mas ela ali tem um papel diferente, tem uma aplicação diferente que, junto com outras ferramentas, é construir esse fluxo, né? Então, para mim, tentando trazer um pouco nesse aspecto do termo, até do design thinking, para mim está muito ligado ao mindset, né? De como você pensa a solução para quem você está construindo, né? E aí, dentro do design thinking, é utilizado muito um termo que é o design centrado no usuário. Então, é justamente isso, né? Pensar na pessoa, desenhar para a pessoa, e aí você vê o que você tem disponível ali para conseguir entregar a melhor solução. E uma coisa que é muito diferente, por exemplo, no Design Thinking, e é muito parecido com as metodologias ágeis hoje, né, como o Scrum, é que ele é um processo iterativo, né? Então, a gente partiu de um momento na década de 90 até meados de 2000 de trabalhar muito processos, metodologias e abordagens lineares, onde a gente tinha etapas bem definidas, né? Etapa 1 tem o produto final tal, a gente vai para etapa 2, aí faz uma entrega assim, etapa 3, e aí no final a gente terminou o projeto. E hoje a gente passa por uma metodologia, uma forma mais ágil, que o Design Thinking também trabalha dessa forma, de fazer validações, testar, voltar. Se a gente chegou lá no final, viu que tem alguma coisa que não está funcionando, não está clara, a gente tem liberdade de voltar para o início do processo, rever alguns conceitos que talvez possam ter sido adotados errados. A gente trabalha muito a questão da prototipagem para pensar melhor, para entender o que com o protótipo, né? Então, diferente de um protótipo, por exemplo, de carro da indústria automotiva, que já é um protótipo conceitual, no Design Thinking a gente trabalha com protótipo com papelão, cola print, os post-its, massinha, esse tipo de coisa, justamente para entender como que a ideia se formou e tentar validar a partir da experimentação daquela ideia, né? Para aí voltar um passo para trás e redesenhar e revisar o que foi feito, né? Então, acho que traz um pouco dessa questão do designer de pensar a solução pensando ali na pessoa, no comportamento, traz muito a questão das áreas comportamentais, né? Então, psicologia, antropologia, são áreas que são muito, muito importantes durante esse processo de pesquisa e de desenvolvimento, que trazem informações relevantes para o processo de construção do projeto e desenvolvimento do projeto. Sim, e eu acho que no fundo, trazendo aí novamente para o nosso universo, eu acho que pode ser uma forma muito interessante de começar a pensar, por exemplo, processos de pré-produção de trabalhos musicais como discos ou mesmo shows, DVDs, né? Quando a gente entende que vários profissionais criativos podem estar se comunicando, né? Tentando testar as soluções antes delas de fato serem realizadas, né? Então você imagina o que é você começar a pensar numa produção de uma cenografia para um DVD, né? Uma questão de iluminação e tal, toda aquela experiência, né? E por exemplo, no ramo do design estratégico, que foi o ramo que eu me especializei, eu gosto muito de uma definição que fala que o design estratégico nada mais é do que o design do sistema produto-serviço. E esse sistema produto-serviço ele é composto basicamente de quatro partes, né? Que é o produto, o serviço, a comunicação e a experiência. Então, todo mundo que está mexendo com economia criativa, não só a economia criativa, mas assim, a economia criativa ainda se torna mais exacerbado, né? Esses aspectos, pode se beneficiar muito de começar a entender um pouco formas de prototipar de maneira mais prática, mais rápida, né? Então, toda essa questão de hoje a gente ter facilidades tecnológicas, por exemplo, para gravar um disco, né? Então, entender que você pode e deve experimentar logo, né? Então, aquela velha máxima do erre muito e erre logo, né? Para que você possa chegar a resultados a partir não de suposições, mas de experimentações, não, Pedrão? Então vamos lá, pessoal. Conclusão. Uma coisa até que eu tava lendo recentemente, há uns anos atrás. São 3 pilares aí. Colaboração, né? Que é o que a gente tava falando no começo do programa. A gente conseguir trazer várias áreas diferentes. O Danilo deu o exemplo de um advogado pode trabalhar junto com um médico e tal. É colaboração mesmo. Experimentação, então, pelo que até o Paulo estava falando, o Daniel estava falando, a experimentação é contínua. A gente não pode parar de prototipar, de experimentar coisas novas. É uma coisa que tem que entrar na rotina do pensamento organizacional, né? E entender o próprio erro, entre aspas, né, como uma parte fundamental e importante nesse processo, né?
E eu acho que o terceiro ponto, que é o que a gente começou a falar, é a empatia, né? A empatia que vai guiar todo esse processo. Você vai fazer tudo isso porque você tem uma pessoa do outro lado que vai consumir aquele produto e ela tá precisando. Você vai criar aquele produto em cima da dor. Inclusive, se você tá planejando lançar um disco, você tá planejando lançar um CD, ou até mesmo um DVD, essa questão da empatia é muito bacana você pensar. Porque antes de você começar a produzir o seu disco e etc., você precisa validar isso. Você precisa validar realmente se o seu público ele tem aquele sentimento que o seu disco, o seu DVD resolve. Né? Ele tem aquela dor que o seu material tá resolvendo. Né? Aliás, eu iria até um pouco além. Eu iria não só no material do resultado, né? O disco, o DVD e tal, mas especialmente a questão do conceito da marca, né? Sim, Então, com certeza. se esse conceito que você está querendo trazer nas suas músicas, nas letras, na forma como você vai se comunicar, na experiência do show, se isso se conecta com alguém ou com quem se conecta, né? E porque que eu acho que o Pablo tá falando essa coisa do conceito? Porque a marca é muito mais do que uma logomarca, né? Às vezes as pessoas pensam, pô, uma marca e tal. A marca, a gente pode puxar muito mais pro lado do verbo marcar, de como você vai marcar essas pessoas que vão estar em contato com você, fazer essa ponte, do que um representativo gráfico que vai mostrar o nome da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, né? E a marca é isso. A marca é como se você vai se expressar para os seus consumidores, como que vai ser o seu perfume, como que vai ser a sua música, como que vai ser o seu vídeo. Tudo isso vem do marcar, né? Do branding. E isso, a gente utilizando os recursos do Design Thinking, ele fica muito mais orgânico. Você tá fazendo isso de fora pra dentro, né? Não de dentro pra fora, né? É isso daí, né, Danilo? Eu tô falando uma... Eu acho que tem um lance que acho que tem alguns pontos que são muito importantes nisso que vocês falaram, que quando a gente está falando até desse processo de empatia, e quando a gente está até falando dentro do mercado musical e de marcas, de uma forma geral, de alguma forma você tem que se relacionar com essa pessoa, né? Aquela pessoa tem que se identificar. E aí acho que é muito importante a questão de qual que é a questão que várias pessoas falam, e também está muito em pauta essa discussão, da questão do propósito, né? Mas acho que além da questão do propósito, é a questão qual que é o seu alinhamento em relação ao propósito que você está comunicando, né? Então, quando a gente fala de música, a gente fala de bandas, a gente está falando muito de, se é uma banda de heavy metal, parece que é uma banda de heavy metal, tem um posicionamento de uma banda de heavy metal, é aquilo que as pessoas se identificam nesse sentido, né? Se é um cantor sertanejo, tem um posicionamento de cantor sertanejo. E aí acho que a gente, no primeiro momento, tem essa questão de como o seu público, no final das contas, acaba se identificando com você, com a imagem, com a sua mensagem. E acho que um outro ponto que é um desafio muito grande hoje, que de uma certa forma, assim, a internet bombardeia a gente todo dia de informações, né? Então, existem, diferente, por exemplo, eu nasci na década de 80, cresci na década de 90, que eu tinha ali 20 CDs que eu ouvia quase todos os dias e conhecia todas as músicas praticamente. Hoje você tem acesso a infinitas bandas, infinitos músicos, né? Então, o desafio é como que você se destaca nesse mar de gente, né? Como que você se posiciona, afinca a sua bandeira e consegue comunicar com a pessoa que está do outro lado, dentro desse turbilhão de informações que essa pessoa está recebendo todos os dias, né? Tem um livro que eu gosto bastante, que é de um marqueteiro chamado Seth Godin. Ele até tem um TED que está publicado, que se chama, em português, Pão e Fatias, que foi até uma conversa que a gente teve lá na época do Pixels, lá no comecinho do Pixels, né? E o livro dele se chama Vaca Roxa, Purple Cow. Não lembro se é uma tradução em português, mas basicamente o que ele falava era justamente isso, né? Você está numa viagem, você vê um pasto, você está lá numa estrada andando de carro e você vê vaca, aquilo para você é rotineiro, é comum. Mas a partir do momento que você vê uma vaca roxa, aquilo te chama atenção. Você vai querer entender por que a vaca é roxa,
por que tá diferente, o que aconteceu, qual que é a história que está por trás, né? Então, assim, como que a gente cria dentro da nossa empresa, dentro da nossa marca, do nosso posicionamento, a nossa vaca roxa, né? Com certeza. E Danilão, para quem tá aí conhecendo agora aí um pouco a sua queridíssima pessoa, fala aí um pouco também, você também que tá junto aí, a gente teve o prazer de conversar essa semana, você também aí tá no Limão do mundo dos Ponto. podcasts, né? Então, a gente tá aqui encerrando o programa e aí é o momento de você falar um pouco aí do teu podcast, do que é que você tem feito ultimamente, né? Faz o teu jabá aí, que a hora é essa, meu querido. Não, legal, legal. Bom, acho que só dando um pouco da minha origem aí, né? É, eu trabalhei muito tempo no mercado corporativo, em consultorias, né? Como gerente de projetos, faço alguns trabalhos como gerente de projetos ainda hoje. Em determinado momento da minha carreira aí, acabei me encantando com design thinking, com service design. Como o Pedro comentou, fui fazer alguns cursos fora, alguns cursos no Brasil também. E aí, em 2014, eu comecei o Pixels Coworking, que ficava em São Paulo, ali no bairro de Moema. E operamos aí, ficamos trabalhando até o comecinho, março de 2018. E para mim foi um período de grande experiência, de aprendizados diários, né, de saber aprender sobre o negócio de todos os inícios, do começo ao fim, né, de todos os lados, tendo interação com pessoas fantásticas montando seus negócios, também passando pelos mesmos desafios. Hoje eu estou aqui em Portugal, estou na cidade do Porto, aqui fazendo mestrado em inovação e empreendedorismo tecnológico. E, paralelo a isso, eu tenho trabalhado com o pessoal aqui em algumas coisas, né? Eu participei como organizador aqui do Service Jam, né? Do Porto Service Jam, que foi uma imersão de um final de semana em design de serviços, né? Em service design. E, pô, estamos dando um gás também no podcast que se chama Limão no Ponto. Essa semana, inclusive, aí, essa quinta-feira vai ao ar aí o episódio da PAC Music aí com Olha o Pedro lá, e com o Pablo. esse merece, hein? Aí fazendo uma intersecção entre mundos aí, né? Pois é. Mas é isso, estamos aí correndo, divulgando. Acho que o principal, como o Pedro falou lá no começo, e uma coisa que eu aprendi muito no Pixels é essa questão da comunidade, né? De se relacionar com as pessoas, de conversar com as pessoas e não ter medo de compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Assim, acho que todo mundo sabe um pouco de tudo, todo mundo tem alguma coisa que tem alguma experiência, e mesmo com as pessoas que não têm especialização em determinados assuntos, eu sei que assim, eu aprendo cada dia, todo dia, um pouco pelo ponto de vista de cada uma dessas pessoas, né? Então acho que, cara, sei lá, se eu pudesse dar um recado aqui pra galera que tá nos escutando, cara, converse com as pessoas, compartilhe seu ponto de vista, não tenha medo de julgamentos, que a gente está num momento de grandes incertezas, acho que ninguém é dono de razão, 100% da razão, cada um tem um ponto de vista diferente e acho que pontos de vista diferentes constroem aí nosso futuro, os nossos novos desafios aí. E pra quem quer achar o Limão do Ponto nas redes sociais ou as suas redes sociais, como que procura, Danilão? Então, a gente está no Instagram, principalmente a nossa plataforma de comunicação é o Instagram. Então, nosso perfil lá é @limão no ponto, tudo junto, né? A gente também está disponível no Spotify, então procurando lá Limão no Ponto, nos podcasts, você encontra todos os episódios lá. E o nosso site, que é o www.limão até aí tudo junto, e aí o .com. Então é o limãono.com. Olha aí, pessoal. E eu recomendo o podcast que vai sair nessa quinta-feira, que é um podcast muito bacana. O pessoal de voz bonita falando aí. Né? Brincadeira, pessoal, mas de verdade foi uma honra até participar do Limão do Ponto, porque é um projeto que, assim, a gente tem acompanhado desde o começo e é uma prototipação que tem vindo lá desde o Pixels, né, Danilo? Agora tá se tornando realidade. O projeto é muito bacana. Todos os podcasts eu tive o prazer de ouvir e com certeza acompanhar a evolução de cada um, do tema, dos convidados. Tá bem bacana de verdade. E é isso aí, gente. Hoje a gente falou com o Danilo Cruz. Danilo que falou hoje sobre Design Thinking. Ele vai ficar nas redes sociais deles. Você pode estar mandando dúvida para eles. Ou também mandando alguma coisa no nosso
Instagram, @PacMusicBR. Pode também acompanhar a gente no hashtag Rádio Geek ao vivo e mandar perguntas pra semana que vem. Você quer mandar perguntas pra trazer convidado e tal? O Danilão foi até uma sugestão de uma galera aí que mandou. Manda pelo 11 973 13 6617. É o telefone aqui da Rádio Geek. O Pazoto que fica aqui no comando, depois ele manda pra gente, ó, estão pedindo isso aqui, beleza? Hoje a gente fica aqui, o programa foi muito bom. Obrigado, Danilo, obrigado, Pablo. Você está aqui na Rádio Geek, apaixonado pelo que fazem.